Olá, pessoal. Vamos agora uma aula sobre a tabela periódica. Como é que aquela tabela periódica tão conhecida da gente, né? Como foi que ela foi montada, se foi fácil montar uma tabela periódica daquela, né? E as propriedades que a gente pode encontrar, né, na tabela periódica, a semelhança entre os elementos de uma mesma família e assim por diante. Então, veremos o seguinte, olha, a estrutura da tabela periódica. Primeiro, um histórico sobre isso aí, né? Vários estudiosos tentaram reunir os elementos químicos de forma organizada. Não foi muito fácil. Então, esse é o primeiro, em 1829, século XIX, né? Agrupou os elementos químicos em tríades, onde a massa atômica de um deles era a média aritmética dos outros. Ok? Então, foi através de média aritmética. Então, lá, lítio, sódio, potássio. Matematicamente, né? Um deles era a média aritmética dos outros dois. Em seguida, veio uma nova tentativa, né? Alexandre, né? Um francês, né? Também no século XIX, dispôs os elementos químicos em uma espiral traçada em um cilindro e em ordem crescente de massas. Era um parafuso telúrico, né? Você ia girando e encontrando os elementos químicos. Mais outra tentativa, né? John Alexander, também século XIX, organizou os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas em linhas horizontais, contendo 7 elementos cada uma delas. O oitavo apresentava propriedades semelhantes ao primeiro, e assim sucessivamente. Seria a lei das oitavas, né? As notas musicais. Ela começa em dó e a oitava é dó novamente, ok? A semelhança estava de cima para baixo. O último sempre era semelhante ao oitavo. Está ali, aí. Dmitri, né? Mendeleev, Lev, né? Também século XIX. Organizou os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas e verificou que muitas de suas propriedades físicas e químicas se repetiam periodicamente. Então, começa a se aproximar a ideia, né, da periodicidade, por isso o nome propriedades periódicas. Em período, as propriedades físicas e químicas dos elementos se repetem, por isso depois eles vão ser organizados em grandes famílias. Ok? E aí, ó, Henry, já no século XX, descobriu o número atômico dos elementos químicos. A partir daí ficou determinado que os elementos deveriam obedecer uma ordem crescente de número atômico. Então, nós vamos ver que na mesma linha, se o primeiro elemento é o número 1, o segundo é o número 2, em número atômico. O próximo é o número 3 e assim por diante. Ok? A tabela periódica atual ela está dividida dessa maneira aí. Ó. Ela está organizada dessa maneira aí, tá vendo? Então, nós temos aí, gente, ó, que ver, ó, ela tem 18 linhas, o quê? Verticais. 7 linhas horizontais. Alguns autores, ó, colocam ela assim como linha 1, 2, e aí segue 3, 4, 5, 6, 7, até 18. Outros dividiam assim em A, que vinha 1A, 2A, pulava os elementos de transição, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ou 0, que são os elementos representativos. Eu tenho os elementos de transição aqui, família B, que ela não tem aquela regularidade com os números, ó. Tá vendo, gente? Se repete, ó. 3B, 4B e 1B e 2B. Está do outro lado lá. Ó. Nós vamos ver por quê em seguida. Ok? E a transição também esses elementos, olha. A série dos lantanídeos e actinídeos, que saíram da onde? Saíram daqui, gente, olha, do 57 a 71, no período sexto. No 6, tá vendo? Nós vamos ver isso aí. Então, eles estão aqui fora, e aqui, ó, de 89 a 103, no período 7, ó, o actinídeo.
Toda vez que a gente vai olhar uma tabela periódica, nós devemos olhar isso aqui, ó. Significa legenda. Aqui tem as informações. O que é nessa posição? Número atômico. Então, está aqui, ó. No potássio, seu número atômico, 19. E embaixo, número de quem? Massa atômica. Né? Está aqui, ó. Tá vendo? No potássio, ó, massa atômica. Embaixo, o nome, aqui o nome, potássio. Aqui no centro, o símbolo. E aqui do outro lado, a distribuição em níveis, camadas. Nós já aprendemos. Ok? Na última aula. Vamos seguir. Tá aí, ó. Quantos elementos foram descobertos, né? 300 anos de descoberta de elementos. Os elementos já vêm sendo descobertos há muito tempo, né? Vamos seguir. Olha lá, períodos. Começamos com os períodos. Os períodos são as linhas de quê? De um horizonte ao outro horizonte, horizontal. Então, olha lá, como ela ia ficar assim, muito longa, a actinídeo e lantanídeo foram para fora. Ó. São as linhas horizontais da tabela. Olha o que aconteceu com aquelas duas linhas. Olha. As séries lantanídeos e actinídeos foram para fora e, dessa maneira, ó, se juntaram. Aqueles dois cinzazinhos ali é a representação, a legenda dessas duas famílias que foram ali para fora. Aí essa é a aparência da tabela que nós conhecemos hoje em dia. Ok, vamos seguir. Ali eu tenho, ó, quantos períodos? 7. Aí aquelas duas linhas embaixo correspondem ao sexto e ao sétimo. Saíram ali naquelas casinhas cinzas, lá estão os números dele. Ok? Famílias. Vamos ver as famílias. São as linhas, o quê? Verticais. São as 18 linhas verticais da tabela periódica, na forma curta. Então, eles estão aí, ó, as 18, e que podem ser representados dessa maneira. Ok? Seguindo aqui, elementos de um mesmo grupo têm o quê? Propriedades semelhantes. Foi essa a organização da tabela, trazer a semelhança entre os elementos que estão formando o mesmo grupo. Então, eu estou ali, ó, né? Cada um grupo desse possui semelhanças químicas e físicas nos seus elementos. Família com nomes especiais, nós temos a primeira linha, a primeiro grupo, a 1A, depois o 2A, né? Teremos também o 3A, ok? Né? E o 4A e o 5A, que esses elementos vão ter o nome do primeiro elemento da família. Agora, a 6A, que é a 16 linha, a 7A, que é a 17, e a 0, ou antigamente 8A, que é a 18, são os gases nobres. Ok? As outras famílias, como acabei de citar, ó, 3A, 4A, 5A, levam o nome família de quem? Do primeiro elemento que aparece. Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Ok, vamos lá. Olha, o esporte sempre tem poder. A primeira letra corresponde aos elementos de uma família. Isso são maneirinhas que as pessoas encontravam de gravar os elementos de uma certa família. Então, está ali, ó, O, oxigênio, S, enxofre, SS, selênio, TE, telúrio, PO, polônio. Os 7 poloneses também poderia ser. Família é essa, hein? Família dos calcogênios. Está vendo? Olha eles ali, ó, sendo colocados. Está vendo? Linaca roubou César na França. Isso. Que elementos são esses aí, ó? Tá vendo? Os elementos da primeira família. Ok. Isso são maneiras, às vezes, da gente decorar os elementos. Bela Margarida casou com o senhor Barão Rabelo. Família 2A. Berílio, magnésio, né? Cálcio, estrôncio, bário e rádio. Fui claro, Brasil, independência a todos. Família 7A.
halogênios. Hélio negou arroz a Karina e Xerém a Ronaldo, os elementos da família 0. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xemônio e randônio. Ok, gente. Elementos representativos e de transição. Os elementos representativos são os elementos da família A. Os elementos de transição são os elementos da família B. Então, tá aí. Transição externa e transição interna. Ok? Veja só. Quais desses elementos ou são representativos? Só os que estão na família 1A, 2A e aqueles aqui, ó, família o quê? 4A, 5A, 6A, 7A e 0. Tá vendo? Esses são representativos. Esses são aqui representativos? Não, esses são de transição externa e esse interna. Olha aí, tá vendo? Tá aí, todos eles. Quais deles são de transição? Olha lá, eu tenho aqueles 3, né? Agora, transição, né? E qual deles são de transição interna? Apenas. Ok, gente? Nós não vamos, né, ficar presos a exercício, tá ok? Quais deles pertencem ao mesmo grupo? Bom, os elementos que estão em uma mesma linha vertical, tá certo? É assim que funciona a coisa, tá vendo? Aí vocês podem verificar entre vocês tranquilamente. Vamos parar o exercício aqui, nessa daqui. Aí. Quais deles pertencem ao mesmo período? Então, de uma mesma linha. Tá vendo? Ó, eu vou seguir uma mesma linha. O hidrogênio ficou sozinho lá no primeiro período, não tinha um colega para ele do outro lado, que é o Hélio, mas não foi colocado ali. Né? Então, tá aí. Ó. Viu, gente? Isso aí vocês vão ter o slide na mão e vão passar tranquilamente essa situação. Ok? Vamos adiantar aqui um pouco. Configuração eletrônica e a tabela periódica. Gente, nós vamos ter que verificar o seguinte. Quando eu faço a configuração eletrônica, quando eu distribuo os elétrons em camadas, eu lembro que ele pode acabar em S, P, D e F. Não é assim? Então, essa distribuição ela é muito importante para trazer a informação do seguinte, gente, olha, os elementos representativos, eles sempre vão acabar ou em S ou em P. Vamos adiantar, 1A e 2A acabam em S. Tá certo? Agora, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, né? O outro lado lá, e o 0, acaba em P. Externos acabam em D. Interno, o actinídeo e lantanídeo acabam em F. Vamos ver. Configuração eletrônica, né? E a tabela periódica de um elemento. O período do elemento é igual ao número de camadas do elemento. Lógico. Vamos ver lá. Configuração eletrônica e a tabela. Família de um elemento. Representativo. Número de família é igual ao número de elétrons da última camada. Se for de externa, eu vou ter que gravar essa tabelinha. Acabou em D1, é da 3B. Tá vendo, gente? Acabar em D2 é de 4B. Infelizmente, esse aqui a gente tem que guardar essa informação. Ok? Tem que guardar essa informação. Porque são 10, né? E são 10, professor? São 10. Mas eu só estou vendo até o número 8. Veja que o número 8 se repete 3 vezes. Tá vendo? Então, por isso, o dito 8, mais um 9, mais um 10. Olha lá. Vamos ver esse daqui. É necessário ver esse exemplo. Ferro. Vamos fazer a distribuição eletrônica do ferro. Ok? Olha o que aconteceu com o ferro. Ele acabou em D6. Qual é a família dele, então? 8B. E você for na tabela periódica, esse elemento está na 8B. Tá certo? E assim, olha, por diante. Tá vendo? Acabou em 3D,
D3, perdão, D3, 5B. Ok, gente? Tá lá. Separação dos elementos em metais, semimetais e ametais. Tá aí, ó. É assim que eles terão a sua separação. Há metais, metais e semimetais. Né? Aqui estão os semimetais, características intermediárias. Há metais, e olha, os metais são em maior quantidade, bastante. Né? Só esse exercíciozinho, tá certo? Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 elétrons na terceira camada. E 7 na quarta camada. A família e o período. Olha, vamos lá. Distribuiu lá, olha, tá vendo? Pronto. Elemento, olha, família é o quê? 7A. Né? Quem é a família 7A? A família 7A é os halogênios, não é? Agora, quarto período, 4 camadas com 4 elétrons. Ok? Então, a gente tem que ver, olha, quantas camadas? 1, 2, 3, 4. Então, ele está no quarto período, de cima para baixo. Ok, gente? Lembre-se que nós não vamos ficar com exercícios. Propriedades periódicas. Muitas características dos elementos químicos se repetem periodicamente, por isso periódicas. Esta propriedade sendo denominada de propriedades periódicas. Quem são elas? Primeiro, raio atômico. Não podemos medir diretamente o raio de um átomo. E esta medida é feita por meio de raio-x. Medindo-se a distância entre 2 núcleos de átomos iguais vizinhos e tomando-se a sua metade. Variação do raio atômico. Gente, quanto maior a quantidade de camada, maior o átomo. Concorda comigo? Então, se ele tiver no mesmo período, ele tem a mesma quantidade de camada. Quem tiver maior quantidade de prótons, atrai mais os elétrons. Aí ele diminui. Ok? Se ele tiver com camadas diferentes, quanto maior o número de camadas, maior a distância entre esses átomos. Então, eles crescem assim. Olha, flúor e cloro possui 3 camadas eletrônicas e o flúor tem 2 camadas eletrônicas. Quem é que vai ter o maior raio? O cloro. Não é verdade? Por quê? Porque ele é maior quantidade de camadas. O cloro é maior que o flúor, pois tem mais camadas eletrônicas. Concorda comigo? Em uma mesma família, o tamanho do átomo aumenta de como? De cima para baixo. Então, flúor, embaixo está cloro, depois está bromo. O bromo ainda é maior que o cloro. Ok. Variação, olha, de raio em um mesmo período. Vamos escolher o mesmo elemento com o mesmo período agora. Tá vendo? Olha, flúor e nitrogênio tem 3 períodos, 3 camadas. Mas agora a diferença vai estar no quê? A carga nuclear do flúor é maior que a carga nuclear do nitrogênio, atraindo mais eletrosfera. O que é carga nuclear? É a carga do núcleo. Quem é que representa a carga do núcleo? A quantidade de prótons, o seu número atômico. Então, o flúor tem um número atômico maior que o nitrogênio. Logo, ele tem mais carga positiva, atrai mais os elétrons e torna ele menor. Ok? Então, tá lá, olha. O nitrogênio é maior que o flúor, ok? Por quê? Porque o flúor é mais atraído pela carga nuclear atômica. Né? Ok. Então, quanto menor o número atômico, maior o átomo. Por quê? Atrai menos os elétrons. Ok, gente? Então, em um mesmo período, o tamanho do átomo aumenta da onde? Da direita para a esquerda. Quem está mais na esquerda? O flúor. E o nitrogênio está mais à direita. Por isso ele é maior. Ok, gente? Então, tá aí. Olha o resumo. Olha. Ele aumenta na mesma família de cima para baixo e no mesmo período da direita para a esquerda. Quando um átomo origina um íon, verifica-se que átomo neutro é maior que o íon cátion. Vejam o que acontece. A sua carga continua a mesma.
Mas quando ele origina um íon, ele perde elétron. E o que vai acontecer com sua camada? Ela vai diminuir. Então, vai aproximar mais ainda, né, do núcleo. Então, o tamanho de um cátion é sempre menor do que o átomo que lhe deu origem. Ao contrário, quando ele ganha elétrons, que se torna um íon, ele aumenta o seu volume. Então, é isso que nós vamos ver aí. Um átomo neutro é menor que o seu ânion, porque quando ele ganha, ele aumenta. Ok? Uma questãozinha rápida. Os átomos neutros de dois elementos químicos A e B estáveis apresentam, respectivamente, as distribuições eletrônicas. Tá ali as distribuições eletrônicas. Olha lá. A tem quantas camadas? 3. E B tem quantas camadas? 2. Pode dizer a respeito desses dois elementos que pertencem à mesma família da tabela periódica. Sim, como eu sei. Porque os dois acabam com a mesma quantidade de elétrons na última camada, né? Então, eles estão na mesma família. Apesar de que estão o quê? Um no segundo período, o outro no terceiro período. Ok? Vamos analisando as questões. Mais uma. Energia ou potencial de ionização. Energia necessária para retirar um elétron de um átomo neutro isolado no estado gasoso para formar um cátion. Arrancar um elétron. A remoção do primeiro elétron, que é mais afastado do núcleo, requer uma quantidade de energia denominada de primeira energia de ionização. Olha lá. Ele vai ali, ó, arrancou um elétron. Ok. A remoção do segundo elétron requer uma energia maior que a primeira, e é denominada de segunda energia de ionização. Quanto maior for o átomo, maior será a energia de ionização. Perdão, quanto menor for o átomo, maior será a energia de ionização. Por quê, gente? Porque quanto menor for, mais atraídos os elétrons estarão pelo seu núcleo. Eu preciso de mais energia para arrancar esse elétron. Então, ele vai crescer igual ao raio atômico ou contrário ao raio atômico? Né? Tá lá, olha, exatamente contrário ao raio atômico. Ok. Ela cresce de forma contrária ao raio atômico. Bem, gente, vamos aqui continuar com a nossa gravação, ok? Vamos continuar com a nossa gravação aqui. Um momento só que gravação ao vivo, de vez em quando dá uns probleminhas. Retornando à nossa gravação. A afinidade eletrônica, ou eletroafinidade, ao contrário, agora eu não arranco o elétron, eu dou um elétron. Quem é que vai atrair esse elétron mais? Os menores, não é isso? É energia liberada pelo átomo isolado no estado gasoso quando recebe um elétron, formando um ânion. Não definimos a afinidade eletrônica para os gases nobres. Eles não participam dessa ideia, pois eles não têm necessidade de adquirir elétron, já que eles possuem, né, estabilidade eletrônica com 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que tem 2. Então, olha lá, olha. A afinidade eletrônica varia igual a quem? Igual ao raio atômico. Ok, gente? É assim que funciona. Mais uma propriedade, densidade. Nós sabemos que é a relação da massa pelo volume. Quanto maior o volume, maior a densidade. O elemento mais denso estão abaixo, porque vão aumentando o volume das suas camadas, e no centro. Então, o ósmio é o elemento mais denso da tabela periódica. Ok? Ponto de fusão e ebulição. Corresponde à temperatura que um elemento passa do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, né? Respectivamente. Então, olha como é que ele aumenta. Olha. Quem são os maiores pontos de fusão e ebulição da tabela periódica? Eletronegatividade. Essa propriedade periódica ela é muito importante no processo da ligação entre os átomos
formando os compostos que nós conhecemos. Então, no próximo, quando a gente for estudar as ligações químicas, a eletronegatividade ela é de bastante importância. É a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si, quando se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente em uma substância composta. Então, está ali, ó, hidrogênio e flúor. Quem vai atrair o elétron de quem aí, né, gente? Quem tem mais eletronegatividade? Quem for menor, quem tiver menos camadas eletrônicas, menor raio atômico, ok? Então, está lá, ó. Perceba que foi o flúor que atraiu o elétron do hidrogênio. O par de elétrons é mais atraído pelo flúor. O flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio. Ok? Ali está. Relacionar a frase seguinte. Vocês vão fazer essas situações aí, tá certo, gente? Vocês vão montar essas questõezinhas, tirar dúvida comigo sobre as questões. Bom, gente, nossa aula ela é bastante curta, não é muito longa. Acabamos a nossa aula hoje aqui, tá ok? Em breve voltaremos aí.